A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos alegres que você está aqui conosco e espero que você tenha participado de todas as lições deste trimestre que encerra hoje. Se por um acaso você não fez isso, você pode entrar no nosso canal e lá tem uma playlist sobre escola dominical e ali estão todas as lições do trimestre que você, se porventura tenha perdido alguma, pode estudá-la. Ou se tem algum ponto que você quer reforçar, volte nesses vídeos e assista, porque isso ajuda no combate à nossa fé. Nós estamos vendo nesse trimestre que se encerra hoje em defesa da fé cristã. Esse é o nosso tema do trimestre. Apologia. E na lição de hoje, lição de número 13, referente ao domingo 30 de março de 2025, nós vamos ver sobre perseverando na fé em Cristo. E para a nossa meditação, vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu filho na fé e pastor Timóteo, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 10 a 17, que fala assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra. Senhor, meu Deus, te damos graças, porque tu tens nos ajudado nesse trimestre a meditarmos nessas coisas em defesa da fé que uma vez tu colocastes em nosso coração. Nos dá a sabedoria dos céus, Senhor, para que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, defendendo a nossa fé e perseverando na vida cristã até aquele dia em que tu virás buscar a tua igreja. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vou dar um pouco de contexto. Essa segunda epístola de Paulo a seu filho na fé e pastor, como já falei anteriormente, essa segunda epístola a Timóteo é uma carta pastoral, escrita pelo apóstolo Paulo. Timóteo também foi seu companheiro na fé nas viagens missionárias e agora exercia o pastorado. No capítulo 3, Paulo alerta a Timóteo sobre tempos difíceis que virão e os perigos de falsos mestres e da corrupção moral. Parece que Paulo está falando conosco nos dias de hoje. Nos versículos 10 a 17 dessa epístola que lemos agora, ele muda o foco para encorajar Timóteo a permanecer firme na verdade bíblica. Ou seja, Timóteo, tudo que você aprendeu, fica firme. Virão pessoas más, falsos mestres, a corrupção moral vai ser muito grande, mas fica firme. É o conselho de Paulo para nós no dia de hoje, usado pelo Espírito Santo de Deus. No trimestre, nós estudamos sobre diversas heresias que atacaram a igreja ao longo de sua história. O tema do nosso trimestre é esse, a defesa da fé, a apologia. E hoje nós vamos estudar como perseverar na fé, conservando a doutrina dos apóstolos. É muito importante que você se engaje nessa luta de conservar a doutrina dos apóstolos, tão desprezada nos dias de hoje, até mesmo por grandes igrejas cristãs. Certamente nós podemos relacionar a defesa da nossa fé com diversas situações contemporâneas, ou seja, nos dias de hoje, que desafiam nossos princípios cristãos. Certamente você, no teu cotidiano, tem recebido desafios aos teus princípios. E então eu vou trazer na lição alguns exemplos aplicáveis no nosso cotidiano, para que você, ao meditar neles, vá percebendo onde você se encaixa e como você coloca isso em prática. Uma das coisas comuns que estamos enfrentando hoje é o relativismo moral, ou seja, o relativismo moral afirma que não há verdade absoluta. Ou seja, o que você pensa, você é. E não tem nada de errado com isso. E isso contradiz diretamente os ensinamentos bíblicos. Você não pode aceitar isso. Por exemplo, debate sobre ética do trabalho, isso acontece muito no trabalho, na família, os valores familiares. Na família nós estamos vendo aí famílias disfuncionais, pais separados, mulher casando com mulher, homem casando com homem. E às vezes isso está acontecendo na sua família. E essas coisas estão sendo aceitas como natural. O exemplo bíblico, a palavra de Deus, os ensinamentos
contradizem isso. E você, como cristão, pode usar a palavra de Deus como base para argumentar que existe uma verdade absoluta. A verdade não é relativa, ela é absoluta e ela é dada por Deus, conforme ensinado aqui em 2 Timóteo 3:16, que afirma que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Então eu vou aprender a verdade nas escrituras. O que é moral? O que é certo? O que é ético? E não considerar essas coisas como relativas. Nas discussões familiares, no emprego, traga à memória essas coisas. Também nós podemos usar para responder aos ateus e aos agnósticos. O número de pessoas que se identificam como ateus ou agnósticos cresceu significativamente. Eu vi recentemente num desses vídeos do YouTube um irmão fazendo entrevista em Lisboa, Portugal. E ali ele perguntava para os transeuntes se eles acreditavam em Cristo. E as pessoas se desviavam e muitas respondiam que não acreditavam. E esse irmão traz uma estatística de Portugal assombrosa. Um país que sempre foi arraigado na doutrina católica romana, hoje já tem um número assustador de pessoas que não mais acreditam em Cristo. Em conversas com essas pessoas, acredite, tem muitas aqui também no Brasil, você, como apologista, pode enfatizar as evidências históricas da ressurreição de Cristo e a confiabilidade dos manuscritos bíblicos e até mesmo argumentos cosmológicos para provar a existência de Deus. Nós vamos ver logo a seguir quando falarmos do que está acontecendo nas escolas. Você pode colocar em prática também o combate às falsas doutrinas, que está proliferando de forma incrível dentro das igrejas. Nós não estamos falando de outras religiões, estamos falando dentro da igreja. Falsas doutrinas dentro da igreja. Paulo adverte a Timóteo, olha, nos últimos dias, homens maus, arrogantes, amantes de si mesmo, preocupados com o dinheiro. As mídias sociais, tão usadas hoje, são plataformas onde muitas doutrinas errôneas se disseminam rapidamente. Por exemplo, movimentos que reinterpretam o Evangelho de forma contrária às Escrituras. Um pastor muito conhecido e querido nas mídias sociais e na sua igreja
está dizendo que as escrituras sagradas elas precisam ser modificadas para atender a demanda cultural atual, porque ela já não atende mais. Isso é um falso ensinamento dentro da igreja, que entra de forma sórdida. E quando um pastor é conhecido, isso é pior ainda, porque ele ainda goza de alguma credibilidade e os irmãos vão entrando nesses falsos ensinamentos. Então você, como cristão, deve se preparar para refutar essas ideias, pelo menos na sua cabeça. Quando você ouvir um ensinamento desse na internet, numa mídia social, pelo menos na sua cabeça você refute com base bíblica, conforme Paulo encoraja a Timóteo a permanecer firme na doutrina aprendida. 2 Timóteo 3:14, como lemos a princípio. Uma coisa importante também, e isso principalmente para os jovens, e você que tem filho na universidade, fique atento a isso. O jovem cristão, ele está passando um período muito difícil nos seus estudos acadêmicos. Ele precisa aprender a defender a sua fé nesse ambiente. Muitos jovens enfrentam desafios à fé no ambiente universitário. Ali, o jogo é pesado. Você que tem filho na universidade, ajude seus filhos a enfrentarem esses momentos. Tem muitos cursos que promovem uma visão secular do mundo, se não a maioria deles. O exemplo atual seria a defesa do designer inteligente. Eu sugiro que você pesquise isso mais na internet. Hoje temos a internet, é fácil pesquisar o designer inteligente sobre a discussão da origem do universo. Então, esse designer inteligente usa argumentos científicos alinhados com a fé cristã. Por exemplo, um ensinamento que procura desmistificar a nossa fé é o Big Bang. Olha, o universo surgiu de uma explosão inicial e, aleatoriamente, do caos se formou a vida. E aí vai para Darwin, Ilha de Galápagos, etc. Então você pode usar o Big Bang para mostrar a sua fé. Você que é jovem, cristão, mostre, olha, nas universidades se estuda muito sobre causa e efeito. Você sabe do que eu estou falando. E aí o Big Bang mostra que o universo teve um começo definido. Se teve um começo definido, sugere que houve uma causa externa. Ou seja, alguma inteligência provocou o Big Bang. E a Bíblia nos diz que essa pessoa é Deus, Criador dos céus e da terra. Se houve o Big Bang, os cientistas dizem que sim, e os cientistas dizem
que ali foi o início do universo. Então, para ele iniciar, para ter um começo definido, é porque houve uma causa externa. E quem é essa causa externa? A Bíblia, os cientistas não explicam, mas a Bíblia explica. Foi Deus, Criador dos céus e da terra. Uma outra coisa sobre esse design inteligente, discussão sobre a origem do universo, é as leis naturais e ordem. Há uma ordem no universo, perfeita. E se há essa ordem, há um planejador. Por exemplo, se você pega um DNA, você que estuda, já olhou a formação de um núcleo, e você percebe a complexidade que existe numa célula. Isso não deixa dúvida, aponta para uma origem inteligente. Quem é essa origem inteligente? É Deus, a Bíblia afirma isso. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, Paulo diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, é possível, sim, defender a sua fé no meio universitário, entre pessoas que procuram usar da ciência para derrubar a base do cristianismo, mas não conseguem, porque toda a ciência mostra que há um Criador. Até as coisas invisíveis são criadas por Deus, como diz Paulo. Uma outra coisa que acontece muito nas nossas famílias, no trabalho, na escola, nos grupos, são posicionamentos sobre questões éticas modernas. Então, nós temos visto aí na mídia muitas discussões sobre temas como aborto, identidade de gênero, eutanásia. São temas que estão sendo amplamente debatidos na sociedade. O cristão deve se posicionar sobre esses temas, sempre fazendo isso com amor, respeito, mas fundamentado nas Escrituras, mostrando que Deus é o autor da vida e da moralidade. Então, nós sempre fazemos isso com fé, que o nosso objetivo é ganhar a pessoa para Jesus, não é vencer o debate. Os apologistas, tenho visto às vezes em vídeos, eles cometem um erro muito grande. Essa é a verdade. Eles tentam vencer o debate e destroem pessoas. Não. O cristão, ele sempre tem que pensar em defender a sua fé, não para destruir o próximo, mas para ganhar o próximo para Jesus. Então, o cristão, ele tem que estar sempre pensando nos ouvintes, além daqueles que ele está combatendo. Principalmente se ele faz isso em mídias sociais, como eu estou fazendo agora. Meu objetivo não é vencer debates. Meu objetivo é ganhar almas para Jesus. E se eu precisar defender a fé usando argumentos bíblicos, eu vou usar. Mas não
para destruir o inimigo, mas para ganhar a sua vida para Jesus. Sustentando a fé em tempos de perseguição é uma outra coisa também comum. Embora no Brasil nós ainda cristãos tenhamos liberdade religiosa, não sei por quanto tempo, estamos vivendo dias difíceis. Existem outros lugares no mundo onde a perseguição é real e intensa. Então, os defensores da fé, os apologetas, nesse contexto, podem se inspirar no exemplo de Paulo, que suportou perseguições e confiou no livramento do Senhor. Como lemos aqui em 2 Timóteo 3, de 11 a 12, na leitura inicial. O que eu te recomendo? Aplicações práticas para nós terminarmos. Estudo regular da Bíblia, da escola dominical, prepare-se para responder perguntas ou críticas com a verdade bíblica. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus pensa, é o que Deus acha. Então, use a Bíblia, argumente com a Bíblia, não apenas com a razão, mas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, ela penetra na divisão da alma e do espírito, como diz o autor de Hebreus, e traz para a pessoa a convicção do pecado e da verdade. É claro que você pode desenvolver argumentos racionais. Tem filósofos cristãos que você pode usar. Tem a ciência, como vemos aqui no Designer Inteligente. Tem a história para mostrar que a fé cristã é verdadeira. E haja com amor e paciência, sobretudo. Como eu falei antes, defender a fé cristã, lembre-se de refletir o amor de Cristo em suas ações e palavras. O seu objetivo, repito, não é vencer, e sim ganhar pessoas para Jesus. Esses exemplos que eu trouxe para os irmãos mostram que a defesa da nossa fé está ao nosso alcance em diferentes cenários da nossa vida, na família, no trabalho, na universidade. Que Deus te abençoe, que você faça um esforço para estar conosco no próximo trimestre. Amém? Vou orar por você, pela sua família e para que você permaneça firme na fé. Senhor, meu Deus, abençoa os teus servos que têm estudado a tua palavra. Ajuda-os a permanecer na fé, Senhor, dando bom testemunho em Cristo da tua verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.